Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar sobre agricultura familiar e cidadania com a querida Cícera Nunes. Cícera Nunes é natural de Serra Talhada, da comunidade de Pilãozinho. É agricultora familiar, assentada da reforma agrária no assentamento Poço do Serrote, localizado na zona rural. É formada em serviço social com pós-graduação em gestão da capacidade humana. Ingressou no movimento sindical rural em setembro de 1998. No ano seguinte, foi indicada e aprovada pelos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, STTR, lá de Serra Talhada, para compor a suplência da direção do sindicato. No período de 97 a 2002, atuou junto ao movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste e entre 2000 e 2002 esteve como agente de desenvolvimento rural pela EBAP, que hoje é o IPA. Em 97, filiou-se ao PT de Serra Talhada. Atuou de 1997 a 2002 na coordenação municipal da Pastoral da Juventude pela Diocese de Afogados da Engazeira. Ainda em 2002, assumiu o mandato na diretora executiva do STTR do município. Nesse mesmo ano, 2002, foi membro da Comissão Estadual de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, da FETAP. Atualmente, é coordenadora da Comissão de Mulheres do Polo Sindical do Sertão Central. Compôs de 2002 a 2006, por meio de indicação do STTR de Serra Talhada, os Conselhos Municipais de Saúde e da Criança e do Adolescente. Em 2006, iniciou seu mandato na Diretoria de Política para a Juventude da FETAP. Em 2010, foi eleita como diretora de Finanças e Administração da Federação, cargo para o qual foi reeleita em 2014. E agora nós vamos ter o prazer de conversar com Cícera. Enquanto Cícera está entrando, a gente separou dois conceitos. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar, em contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados fixos ou temporários em propriedades médias ou grandes. Boa noite, caríssima. Olá, boa noite. Está me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom tê-la conosco. Boa noite A gente fez uma breve introdução para lhe apresentar, para quem não lhe conhece. E quer complementar com alguma informação a mais atualizada? Bom, eu acredito que você já trouxe muito do que sou hoje. Só dizer que continuo agricultora familiar, sentada no assentamento Poço do Serrote em Serra Talhada, e que também estou hoje graduada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão de Capacidade Humana, pela UPE, e que mesmo com muita dificuldade quanto agricultora que tive, comecei a estudar com já uma idade avançada, comecei a estudar com 12 anos de idade, porque não tinha escola na minha comunidade. E aí hoje, mesmo sendo sindicalista, minha profissão de agricultora, sendo formada e graduada nessas profissões, como serviço social, eu com grandes dificuldades também estudei. Então, não foi uma questão minha, foi uma questão de desigualdade social também, onde nasci em Serra Talhada, e eu não tinha também universidade pública na época em que eu precisava de universidade. Então, também tive que procurar outros meios depois que estou na CEPAP para estudar. Foi isso. Obrigada. É a gente quem agradece a sua disponibilidade em estar com a gente. Mas em que momento a consciência política começou a ser algo frequente nos seus pensamentos? Porque a gente sabe que há vários trabalhadores da zona rural,
que não entendem que ele precisa estar participando do processo político. É uma opção ele ser filiado a um partido ou não, mas o processo político é necessário tanto quanto você se alimentar, você respirar. Mas em que momento isso foi um pensamento marcante? Isso, Aldone, na verdade, esse sentimento de lutar politicamente e ideologicamente, e também uma vivência de ideologia, uma vivência na prática, ela veio muito mais do que a questão teórica em minha vida. Hum, E você focando isso na vida da gente pessoal, eu acredito que muita gente pode também querer saber disso, né? Por eu estar hoje na presidência de uma grande federação do Estado, em que tem 174 sindicatos filiados, em torno de 1.500.000 de sócios e sócias, né? Então é uma grande articulação sindical no Estado, e envolvimento também sindicalismo, envolvimento partidário. E é importante dizer como eu cheguei até aqui. Então, Aldona, dizer isso para mim tem um grande sentido na minha vida, tanto na questão política minha, quanto também na questão pessoal. Eu comecei a estudar 12 anos de idade, mas eu morei em uma comunidade que fica a 40 quilômetros de distância da cidade de Serra Talhada. E eu fiquei até meus 20 anos de idade sem conhecer a área urbana. Eu estudei até a oitava série, eu não tinha nem minha identidade, meu CPF. Com meus 20 anos foi que eu fui para a cidade para tirar a minha identidade do CPF, porque o meu certidão de nascimento, pela escola municipal, foi onde eu terminei a minha oitava série, eu poderia ter só o certidão de nascimento até ter meus documentos. Quando eu terminei a oitava, eu fui para a cidade tirar esses documentos, eu tive um impacto grande em ver uma área urbana que eu nunca tinha visto visualmente em minha vida. Isso foi um primeiro impacto em minha vida, em termos de ter outras visões sociais e visões de vida. Um outro foi quando eu comecei a ter outras visões, porque até aí a visão que eu tinha era da Igreja Católica, porque até aí eu estava na Comissão de Juventude, Pastoral de Juventude, no início que eu conheci a história da Pastoral de Juventude da Igreja Católica foi a PJMP, mas onde chegou até a mim foi a PJ, que tem outra diferença dentro da igreja, que é outros detalhes. E eu me filiei também na Pastoral de Juventude, conhecendo o sindicato do meu município, conhecendo a Igreja Católica, que era quem mais atuava, e levou o sindicato para onde eu nasci, na minha comunidade. Eu conheci também os professores que me deram aula, eram maioria do PT. Então, eu me filiei ao PT antes de ser sindicalista. Eu era da Igreja Católica e os professores e a igreja e esses sindicalistas que iam na minha comunidade, na minha base que sou, levaram o partido, que foi no início da sua existência aí, nos anos 90, por aí. O partido nasceu nos anos 80, e chegou e eu me filiei em 96, 97 no PT. Então, isso para mim teve um sentido grande, porque eu comecei a ver em jornais que eu lia da igreja, que a igreja levava escrito. Eu nunca tinha visto, nem TV, porque no ano de 88 foi que chegou energia em minha comunidade. Então, a minha vida ela foi muito, né, muito lutando para ter direito, né, lutar por ter energia elétrica, lutar por eu estudar, lutar por eu ter meus documentos pessoais, lutar para que eu também chegasse a estudar a universidade, porque não tinha que trabalhar na universidade pública ou privada. Então, foram isso. No ano que chegou a Universidade Pública Interratalhada foi o ano que eu iniciei sindicalismo e também para a CEPAP. Então, tive que ter mudanças aí, muita estrutural. E eu passei em agronomia e não fui estudar na Universidade Rural, que chegou, que Lula mandou em nossa cidade, e fui para a CEPAP. Aí tive que estudar serviço social em outros meios. Foi isso. Então, isso iniciou muito aí a minha bem. trajetória.
É uma verdadeira luta, é, e muitas vezes as pessoas ficam romantizando, né? Ah, tá em determinada posição, então tá muito bem, mas não sabe da trajetória que foi chegar até lá e dos esforços pessoais que são grandes. Mas, Hoje eu moro em um assentamento, né? Eu lutei por a terra que eu não tinha, minha família. Eu sou filha de uma família com 10 irmãos. Minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos, o irmão mais velho tinha 17, minha irmã mais nova tinha 3, eu tinha 11. Então, minha mãe morreu, ou faleceu, tinha 10 crianças. Então, umas foram criadas, outras, porque o meu pai já não estava muito presente e a gente também ficou sem mãe, quase sem pai também nesse momento. É uma trajetória de muita luta. de muita luta. Pois é, de muito aprendizado também para quem lhe ouve, possa ter certeza. Mas quem são hoje, e na verdade quem foram e quem são hoje, as inspirações do movimento, as inspirações de luta para prosseguir caminhando? A gente sabe que tem Olha, momentos em que a gente daquele desânimo, daquela fraquejada, como já diz alguém, né? Mas quem me a inspirou nossa a. fraquejada é diferente. Exatamente. Mas quem lhe inspirou no movimento a não desistir, a persistir e a trilhar esse caminho tão bonito? Na verdade, eu tenho várias pessoas que me inspiraram. Desde minha família as pessoas da luta política, sindical, partidária, né? E essa partidária, ela se mistura muito com a política, né? Política sindical, que eu quero dizer. Sim, Então, minha vida, eu tive uma mistura muito da Igreja Católica e da política partidária com a política sindical. Se misturou essas três questões. E família, né? Uma família tradicional, em que hoje eu tenho visões diferentes, visões muito abertas nessa questão familiar, em que eu também contribuo, né? Inclusive minha vida pessoal, como foi que eu casei, minha família tradicional também, ela queria que eu casasse e obedecesse o marido na igreja católica, e que fosse casada na igreja no civil. E eu fui também não cumprindo isso daí, porque eu casei com um companheiro separado do primeiro casamento, não casei na igreja, também não casei no papel no início, casei depois. E fui procurando minha família e conversar sobre isso, né? E fui tendo muita abertura também nesse sentido, né? Então, assim, uma família numerosa, e eu só de meu pai e minha mãe, 10 filhos, mais com vós, com tudo, eu acredito que passa de 100 pessoas, primos, primas, tia, tio, meu avô teve 15 filhos, minha avó, outro meu avô e minha avó paterno, materno, outros 15, então já soma aí, quando chega neto, tudo tinha mais de 100, então uma família muito numerosa no interior do sertão, Pernambuco, Serra Talhada, terra do Chachado, do Lampião, e isso também conta para que a gente também comece a enfrentar esses desafios também dentro do contexto, de conceitos que são familiares, religiosos. Eu também enfrentei isso, né, no casamento, na igreja, né, então fui a filha que cheguei só, eu não vou casar, e vou viver com meu namorado, então, e fui muito respeitada. Isso é uma questão de que meu pai eu admiro muito, é um dos seus filhos. E meu pai também iniciou no Sindicato Serra Talhada, né? Tem história também. Fundou o PT no município, fundou a CUT também em Serra Talhada, fundou o partido também. E ele é o primeiro, né? Que eu me inspiro muito. O outro seria o Manuel Santos e a Vanessa Almeida, né? O Manuel Santos, por ele ter sido da FETAP, mas tem a Vanete, que já era assessora da FETAP, uma assessoria que pegava a assessora do 14 sindicatos do meu polo, e Vanessa assessorava esse sindicato antes de Manuel chegar à presidência da FETAP. Então, Vanessa Almeida, ela foi uma assessora que me inspirou muito nessa luta de gênero, na luta também de mulheres rurais, porque nos anos que ela assessorou, foram os inícios dos anos 80, 70, 80. E foram os anos que, até os anos 90, mulheres não tinham direito a se sindicalizar nos sindicatos rurais. Então, a Vanessa também buscou essas construções de tese e conceito dentro dos congressos
sindicais para nós, mulheres, serem sócias. E na época, os anos 80, teve anos de grandes secas. O Bonete também buscou as mulheres até a reivindicação de trabalhar nas de emergências na seca, aí que a gente era fome mesmo, era morte por falta de comida, de água. E Ivonete buscou essa luta para as mulheres se associar e ter direito ao programa pela Sudene, que teve a ocupação da Sudene nos anos 90 depois, mas aí, né, juntou, no fim dos anos 80 e 90, nós, mulheres rurais, se associar ao sindicato e ter direito também a se alistar na frente de emergência naquela época. Então, foi importante isso e eu me inspirei muito na Vanete, porque eu estava criança naquela época e Vanete foi quem levou o sindicalismo para a minha comunidade, foi quem levou a Igreja Católica também, junto com minha família, e foi quem levou o partido junto com os professores que comecei a estudar naquela época. Então, assim, a Vanete Almeida, o Manuel Santos, aí vem, né, o Lula, vem a Dilma, vem outros de outros países, o Gandhi, vem Mandora, vem o Mandela, que são pessoas que eu tenho como ídolo também, e admiro muito. Margarida Alves também, pela história dela, né, de como também ela lutou aí na Paraíba, por grandes avanços de trabalhadores terem direito trabalhista de canaviesa lá na Paraíba. Então, e outros sindicalistas do Pernambuco, tem Zé Francisco, Zé Rodrigues, né, da FETAP, outros que vêm aí depois, que eu admiro muito. É isso. Que bom, né? É muita gente boa que às vezes as pessoas só ouvem quando alguém fala, porque a mídia ela não coloca em evidência tanta gente boa que fez e faz por muita gente, principalmente na área rural, que ainda é tão discriminada, ainda utilizam como se fosse algo apartado da sociedade. Mas, pensando nesse aspecto, qual a importância da agricultura familiar para o país? Porque a gente vê o advento dessas campanhas aí, o agro é pop. Então, inclusive eu tinha até separado uma questão aqui, deixa eu ver se encontrar para trazer. Dizem assim que o agronegócio é uma evolução, é uma migração, uma inovação, uma integração de todas as tecnologias, porque aí tem envolvido ciência, aí tem envolvido várias questões que vão trazer mil benefícios, e a agricultura familiar ela não vai ter esse resultado tão intenso. Mas aí a gente percebe que é uma falácia no meio desse processo aí, não é? Pois é, na verdade, a Globo e outros meios de comunicação, né, tanto na questão da televisão e na questão teórica e jornais, eles divulgam bastante, né? O agro é pop, tudo é agro, né? E, na verdade, o agro em que eles estão se colocando é um agro em que você tendo essa visão da prática, essa visão humana, essa visão do ambiente, do meio ambiente, da natureza, o agro que eles defendem, na verdade, não é o agro que a gente defende e também nós, na verdade, não defendemos esse agro. O que nós defendemos é uma base da agroecologia em que o meio ambiente e as pessoas, a natureza vem em primeiro lugar. O agro deles, daí desse meio, é um agro de violência, é um agro de exploração, é um agro de escravidão, é um agro que não respeita o meio ambiente, é um agro que defende o desmatamento, defende o agrotóxico, e é um agro que camufla todas as questões em que, tipo, você vai no supermercado e as pessoas, em vez de comprar o alimento de qualidade, aquele que é pequeno, aquele que não tem o agrotóxico, ele compra, o agro incentiva as pessoas a se alimentar por um tomate maior, por um tomate grande, por uma batata bonita, por a cor. E, na verdade, é um agro que envenena, é um agro em que as pessoas se alimentam com agrotóxico. É um agro que também se alimenta com escravidão. É um agro que mata. Então, na verdade,
o agro mata as pessoas. O agro não é agroecologia. O agro não é sem o veneno. O agro é a violência. O agro é tudo que tira os direitos da classe trabalhadora. Então, nós somos o contrário, em que esse grupo demonstra, esse grande que defende o globalismo, que defende, né, todas essas articulações em que bota em primeiro lugar, na verdade, o capitalismo, o dinheiro. E a gente não, a gente coloca em primeiro lugar o meio ambiente, as pessoas. E é por isso que nós chamamos de uma agricultura familiar de base agroecológica. Então, é isso que a gente defende. Então, o agro para nós é violência, o agro para nós é morte, é veneno. Então, para nós, isso a gente combate no dia a dia. A gente quer zero violência, a gente quer zero fome. E o agro, ele alimenta a fome, alimenta a escravidão. Então, é isso que a gente combate na sociedade, em que precisamos que quem está nos assistindo nesse momento compreenda o que queremos dizer. A gente quer dizer que a nossa alimentação agroecológica é vida, né? Das pessoas e da natureza. Eu comecei a perceber essa questão do agrotóxico quando eu observava o tamanho, você colocou aí bem, os tomates. Então a gente vê aqueles tomates nos mercados imensos, bem suculentos. E eu não lembro quem foi que me disse, falou que quanto maior o tomate, mais suculento ele tem, é porque ele absorveu mais água por causa do agrotóxico. Então, na verdade, você não está comprando um alimento saudável, você está comprando veneno, principalmente nesse momento atual do país, em que foram liberados mais de 320 agrotóxicos, e em alguns países são altamente cancerígenos. Como é que isso é visto pelos agricultores familiares? Porque não deixa de ser uma disputa injusta, porque coloca o produto do agricultor familiar e coloca esse produto que tem aparência. E a gente vive nessa questão da aparência, né? A mídia ama a aparência, mas não mostra muitas vezes o que está por trás, o fundamento disso, a essência de tudo que é mostrado. Como é que é visto isso pelos agricultores familiares? Na verdade, a agricultura familiar hoje no Brasil, ela é a base que sustenta a alimentação brasileira. Cada brasileiro e brasileira hoje, né, de cada 10, 7 se alimenta de produtos da agricultura familiar. 70% do alimento que está na mesa de cada pessoa no Brasil vem da agricultura familiar e maioria desses alimentos, eu não diria 100%, maioria é sem agrotóxico. Ou seja, em Pernambuco isso passa de 70%. Né? Em Pernambuco a gente alimenta a mesa do pernambucano, da pernambucana, mais de 70%. 72%, quase 73%. E diante disso, a gente vê que essa disputa do mercado, né, você disputar com agropop na Globo e com a prática que vai para a mesa, né, você vai na Ceasa de Recife, a maioria do alimento que chega naquela mesa, naquela Ceasa, no mercado, vem da agricultura familiar. Mas como é que chega ali? Ora, nós estamos disputando, vamos dizer, que com uma organização própria. Nós não temos assistência técnica no Estado, certo? Para nos orientar a ter um alimento que ele, sem veneno, ele cresça e seja um tomate bonito, um coentro bonito, um abacaxi bonito, sem o veneno. Nós não temos também uma política pública de Estado, de Pernambuco e do Brasil, que daqui a pouco toca também, de incentivo a essa produção, porque antes a gente tinha o MDA, nós não temos, porque hoje, até os últimos anos, era 70% essa produção. Mas a partir dos anos agora que nós vem com o governo de Bolsonaro, as pesquisas que vão vir do IBGE,
não vai ser mais esses dados que nós vamos estar alimentando a mídia brasileira. Devido que a gente já vinha trabalhando muito com esforço nosso, você chega em Pernambuco e no Brasil, as pesquisas que a gente tem vem com base no Ministério do Trabalho, que hoje não tem mais Ministério do Trabalho, está voltando agora também, que o governo tirou também, mas as pesquisas do Ministério do Trabalho vinha, que antes era pelo NDA, a nossa DAP, que a agricultura familiar com base agroecológica, ela tem a maioria dos estabelecimentos rurais dessas famílias que moram nos estabelecimentos estabelecimento é uma pequena propriedade, ou você também tem uma DAP, mas você está na terra de outra pessoa, que a terra não é sua, e você tirou aquela DAP na terra do outro. Então, a gente tem os dados concretos nas DAPs. Esses dados é o que está dizendo a base da agricultura do alimento na mesa brasileira. Eu estou falando com base em dados concretos que vêm da DAP nossa. A DAP é a Declaração de Aptidão do crédito que a gente tem no país, com a política pública também conquistada nos anos 80 e 90. Então, assim, nós estamos trabalhando só nesse crédito do FONAR. Nós não temos investimento público do governo federal. O PAA foi diminuído, que era o Programa de Aquisição de Alimentos. O PENAI não tem, é zero quase, que era o Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? Então, a gente continuou trabalhando sem isso tudo e a gente continuou mantendo aquela alimentação na mesa brasileira. Ou seja, somos fortes, somos guerreiros e guerreiras. E quando você pega as DAP, você olha quem está à frente dessa produção, quem está nesses estabelecimentos rurais de pequenas propriedades, mulheres e jovens, certo? A maioria são mulheres e jovens. Tem os homens também, mas a maioria são mulheres e jovens. Ou seja, temos um grande futuro de alimentação de qualidade no Brasil. De campo, de povo na agricultura vivendo. Então, isso é muito bom em termos de economia, em termos de vivência no campo. Só que com esse governo que está aí, Bolsonaro, não vai ter esse povo mais. Nós estamos hoje passando fome, uma miséria, porque não tem esses programas todos que vinham antes. Certo? E em Pernambuco, muito pior também, porque o governo que está hoje, Paulo Câmara, com todo respeito, que a gente também tinha, estamos nessa aliança e elegemos Paulo Câmara, mas a gente também teve grande perda em estar aí, dentro do próprio governo do PSB, traçando e trazendo essas políticas de convivência com o semiárido, de cisternas, de agroecologia, do plano de agroecologia, do PA no Estado. Mesmo ele hoje dizendo, vamos implementar hoje no PA do Estado de Pernambuco, na lei que a Assembleia criou, de PA no Estado, ele está colocando que daqui a 5 anos a gente tem ele disse que vai investir 10 milhões, certo? Para a agricultura familiar, para comprar alimentos da agricultura familiar e doar em cesta básica. Então, nós ainda estamos em burocracia desses 10 milhões aí com Paulo Câmara. E a gente esteve no governo com ele, mas não tivemos essa conquista anteriormente. Então, são essas questões e contradições que temos, em que somos, na verdade, eu considero perseguições políticas, eu considero também uma grande potência que tem a agricultura familiar nas lideranças, né, e partidos de esquerda que somos ligados, e que isso, para mim, é pequeno por o tamanho que tem a luta, por o tamanho que tem a agricultura familiar em nosso estado, que só sofre o sindicato 1.500.000, imagina que não é sócio, né, que é a agricultura que vive no campo de campo. Então, vamos à luta, vamos à luta e vamos aí trabalhar para que isso mude. Por uma razão, ficou mudo no finalzinho, caríssima. Por alguma razão, sua voz não saiu. Mas como está bem lembrando aqui Antônio, ele está falando que são hoje mais de 19 mil pessoas passando fome. E a gente vê que a produção do país, a cada ano, ela vai aumentando. Que contradição é essa? Em que você tem um país que vai produzindo cada vez mais e as pessoas estão com fome.
Ah, não escuta. É, é o fone de ouvido. Como é que eu faço para avisá-la? É fone de ouvido. É o seu fone. Isso. Agora eu Botou testei aqui. agora? Tá me ouvindo? Agora sim. Às vezes Sim. acontece do fone de ouvido ele desconectar um pouquinho. Eu tirei o fone de ouvido e testei e vi que era, né? Então, se você tá me ouvindo bem, Tô lhe ouvindo bem. Então deixa eu voltar à questão que eu estava falando. Antônio, que está nos assistindo, ele lembrou que hoje são 19 mil pessoas, 19 mil brasileiros passando fome. Na verdade, deixe-me ver aqui. É, 19 milhões, não? 19 milhões, na verdade. Milhões por E aí. esses milhões de brasileiros, eles entram numa política de contradição na questão da agricultura, porque nós somos um dos produtores de alimentos que a cada ano vamos batendo recorde em algum setor. Então, como é que se explica isso? De você ter uma produção cada vez mais intensa, onde você cresce mais e o aumento de fome vai crescendo também de maneira quase que exponencial. Porque é uma Uhum. vergonha. Isso é uma verdadeira vergonha num país como o nosso, em dimensões como a nossa, onde nós temos espaço e para fazermos diversas culturas sem agredir tanto o meio ambiente, e nós temos produção de determinados grãos que batem recorde, mas também a fome também está batendo recorde. Como é que você explica, na sua visão, como é que você explica isso? Na verdade, nós estivemos em conjuntura e momentos do Brasil de grande ascensão, né, de pessoas pobres, de pessoas que passavam fome, tendo acesso a direitos. Sim. E isso tem acontecido nos últimos anos, né? Acredito que antes de Temer e Bolsonaro, quando passou de Lula a Dilma, foi maior as pessoas pobres a ter direito a comprar uma moto, a ter direito a comprar uma bicicleta que não tinha, a ter direito a ter uma casa, uma moradia, a ter direito a ter estrada melhor, a ter a crédito que a gente não tinha. Diante disso, nós tivemos um impacto grande agora com um retrocesso de um governo que chega em que ele reduz esses direitos e reduz o que o Estado cumpria com com seu dever, que é o Estado brasileiro, na Constituição diz, né? Moradia, educação, terra, onde trabalhar, direitos sociais, coloca tudo, né? Educação, saúde pública. Aí vem um governo em que ele diz que o Estado não vai pagar isso, certo? Ou seja, nós estamos em um dos momentos piores do Brasil, em que tem comparações aí de filósofos que chega a ser pior a ditadura, em termos do que está sendo avançado, a fome que está chegando rápida e a pobreza no Brasil. Então, assim, nós estamos sim, olha, hoje está em quase 20 milhões, mas se continuar esse governo que está aí, nós vamos chegar rapidinho a 40, a 50 milhões de nível de pobreza e fome. E a gente chegou, ó, com Lula e Dilma, o que foi que ajudou a combater a fome? Aí você pergunta, o que foi que a fome ela não se combate, fome zera. Fome não é igual, ó, olha, seca não se combate, seca se convive, é diferente. Semiárido, onde a gente vive hoje, você não combate semiárido, você convive no semiárido. É diferente. Agora, fome e pobreza tem que combater e ser zero, certo? Porque semiárido e o Nordeste, você não combate região, é questão da natureza, sempre teve seca. Agora, por que ampliou seca e tudo mais? Porque a devastação, a queimada, que em comparação à Amazônia é menos no Nordeste, viu? Em comparação à Uhum. Amazônia é menos. A Amazônia, você desmatar ela, você vai ter seca no Nordeste e no mundo, certo? E que no Nordeste tem muitas queimadas, né, desmatamento, mas em comparação à Amazônia, muito mais. Então, é o seguinte, com isso, a gente tem aí
Hoje, o que Dilma e Lula fez, investiu no programa 1 milhão de cisterna. Eu vou lhe dizer um exemplo concreto. Você chega no agreste de Pernambuco, no sertão, que eu estou falando em Pernambuco, mas tem o Nordeste e o Brasil. E o semiárido, que o semiárido do Brasil, ele pega Espírito Santo, né? E pega uma parte de Minas Gerais. Então, o semiárido brasileiro, ele pega o 9 estados do Nordeste e pega Espírito Santo e Minas. Então, tem cisternas em Minas e Espírito Santo, viu? E que essas cisternas, eu tenho em minha casa hoje, em Serra Talhada, a cisterna que chama calçadão, e tem uma cisterna que é a que pega a água só da casa, que é a de beber, e a calçadão é das plantas. Ora, a calçadão é 60 mil litros d'água. A pequena é 16 mil. Se você só usa para o consumo humano e plantas essas do cisterna, você passa 2, 3 anos de seca. Então, isso elimina a fome e pobreza no Brasil. Olha, foi uma das tecnologias mais sábias de Lula e Dilma, através da ASA brasileira, que a ASA, nós somos da ASA, afetar por sindicato e outras ONGs. E essas são tecnologias que saíram de nós nordestinos, saiu de uma coisa que é extraordinária. Você colocar em prática essas ideias. E isso é vida. Isso é você dizer, diminui esses milhões aí de pessoas passando fome e pobreza, diminui. Uhum. Porque o que o Bolsonaro está fazendo? Tira os programas que vinham, tira tudo. Esse ano ele bota aí os precatórios e coloca que vai ter o Bolsa Brasil. Ora, o Bolsa Brasil tirando dinheiro, porque é precatório, tirando dinheiro de professor, tirando dinheiro de usinas falidas que está devendo trabalhador no Pernambuco e em outros estados. Precatório é você pegar dinheiro que as pessoas ganhou na justiça, esse dinheiro está na justiça e o governo vai pegar agora para pagar o Bolsa Brasil. Isso se combate a fome, entendeu? Aumenta a fome. Então, assim, gente, tem que a sociedade entender esse processo. Vai aumentar muito mais a fome, porque esse Bolsa Brasil dele não vai chegar a todos que estão precisando, não vai. Né? Aplicativo, tudo mais, até que chegue, é igual a esses outros. A gente tem que ter cuidado, isso é uma campanha dele. E não é governo que combate, não é governo de políticas sociais, não é governo de estar do lado da classe trabalhadora, o que está aí hoje. É governo de tirar do Estado brasileiro e de quem precisa, como essa questão dos precatórios hoje, que ele passou no Congresso. É um Congresso conservador, um Congresso de direita também, que apoia um governo desse. Então precisa mudar muita coisa. Muitas atitudes têm que ser feitas para que a gente combata a fome e a pobreza nesse país e com grandes ideias que nós temos aí na cabeça, como a cisterna, como outras políticas públicas que a gente tem na mente, tanto da agricultura familiar como também de outras políticas para combater a fome e a pobreza nesse país. Muito bem. Então lembra também que se fosse no passado, era a pedalada fiscal, né? Mas eles legalizaram, né? Ele legalizou. Foi expulsa, Assim, né? Mas ele no Congresso legalizou tudo. O motivo que Dilma foi expulsa quanto presidenta, eles legalizaram, e aí hoje ele não pode ser expulso com um Congresso conservador desse, de direita, né? Essa é a questão. Exato. O problema não é apenas essa questão do Congresso conservador, né? O problema é que eles colocam o dinheiro, o lucro acima de tudo, de maneira mais evidente agora, onde deveria dar uma freada no lucro e haver mais distribuição de renda, pelo contrário. Os poucos que estão ganhando de milhões a bilhões, diante de tanta gente que passa fome. Mas o que é que vai caracterizar? Sim. Aldones, o governo que a gente tem, ele enrica quem é rico, certo? Sim. Você vê hoje quem é banqueiro, quem tem ações na Petrobras, enrica cada vez mais, certo? Então, é um governo que tira do Estado, certo? Que é para quem é investir e coloca em mão de poucos, certo? Então, na verdade, é isso que você está colocando. Eu concordo quando você diz que é enricar quem mais tem, certo? Mas nós não queremos um Estado nesse sistema, né? Nós não queremos um Estado que ele bota em primeiro lugar o dólar, né? Tudo que você vai comprar no Brasil hoje está ligado ao preço do dólar, a economia. Então,
Não seria isso. Está em primeiro lugar o mercado e não as pessoas. Está em primeiro lugar o dinheiro e não o meio ambiente, certo? Então, isso tem que ser visto por a sociedade, sabe? Não estamos contra o desenvolvimento. Nós não estamos. Queremos um desenvolvimento, mas queremos um desenvolvimento com respeito e com cumprimento de um Estado que tem dever e de um Estado em que tem que priorizar, em primeiro lugar, o meio ambiente e as pessoas. É isso. Sim, exatamente. E aí, a pergunta que eu estava pensando agora era o que vai caracterizar, na verdade, a agricultura familiar? Existem leis que determinam e dizem, não, esse modelo aqui é um modelo de agricultura familiar. Isso. Bom, esse nome agricultura familiar em nossa documentação, ele é recente, certo? Antes a gente era agricultor, agricultora, Sim, os assalariados junto, todo mundo, né? Trabalhador, trabalhadora rural. Ou seja, o que caracteriza a diferença de um agricultor familiar dos demais é um regime de agricultura onde quem trabalha, quem produz, está em família, certo? Aquela casa que tem 5 pessoas e aquelas 5, ela vive na agricultura e da agricultura, são agricultores familiares. O que ocorre também, dentro daquela família que vive em regime da agricultura familiar que chamamos, ela pode ter um professor e pode ter outra profissão, não tem problema, porque a gente também incentiva que nós não devemos, né, com todo respeito, né, a Monteiro Lobato, o Jeca, né, não são só o Jeca que não estuda, temos que estudar também, e ser doutor, ser doutora, ser engenheiro, ser engenheira. Então, dentro daquela família pode ter. Então, aquele que tem uma outra profissão, ele não está no regime familiar, ele está fora do regime familiar. Então, quando você vai para a lei da Previdência Social que o Bolsonaro queria mexer, e a gente lutou e não mexeu aí para a agricultura familiar, na reforma aí da Previdência, então a gente separou essas profissões também. Estou colocando aqui detalhes em que é importante a sociedade saber, que está nos assistindo nesse momento. E outro detalhe de que separa e caracteriza a gente é a questão de terra. Quais as hectares de terras que a gente trabalha, certo? Ou seja, tem os modos fiscais, certo? Que é a quantidade de terra. O que é modo fiscal? O modo fiscal é aquele em que tem uma quantidade de terra, que é um número, certo? E tem um outro número que trabalha, o modo fiscal é o municipal, e um outro número ele vem pelo INCRA também, que trabalha outro tipo de número de terra, que nesse momento eu não me recordo o nome que está agora. Então, essas questões da lei agrária brasileira, e os regimes dos modos da quantidade de terra. Vamos dizer que acima de 500 hectares de terra, eu não ser mais agricultor familiar. Isso é um exemplo que está mais ou menos aí perto. Eu estou citando uma coisa que está bem, bem pertinho, que eu não me lembro o número exato nesse momento, mas está em torno de 500 hectares, certo? Então, 500 hectares de terra, ela no sertão tem um sentido, mas ela na mata tem outro. Mas está nesse regime aí, mais ou menos, para eu ter e eu me caracterizar como agricultor familiar. Se eu estiver acima, eu não vou mais me caracterizar como agricultor familiar. Eu vou me caracterizar como produtor rural, aí eu vou ser do sindicato rural. Você pega os municípios, cada município que tem hoje, ele vai ter 2 sindicatos. Ele vai ter um sindicato rural, mas ele vai ter o nosso agricultor familiar. Então, são 2, certo? O rural, que é o que tem acima dessa quantidade de terra que eu estou te falando, 500 hectares acima. E tem o da agricultura familiar que pega esses que é o que tem bem pequenininho, tal, certo? Então, essa é a diferença que nos caracteriza em termos de número de terra. E aí, nós, agricultor familiar, é sem terra também. Então, quem não tem terra, como eu não tinha, que hoje eu tenho, sou assentada, mas eu também eu sem terra, estava caracterizada antes também dentro da agricultura familiar, porque eu trabalhava em terra do meu pai, ou em terra do meu avô, do meu tio. Aí eu estou trabalhando, eu estou com meeira,
Eu estou como poceira, que eu tinha posse, aí eu tenho posse do meu avô, do meu pai, que eu estou lá como posse também, ou estou posse também na região da mata de Pernambuco como poceira de usinas falidas, que tem muito aqui hoje, né, que é outros temas aí também. Eu estou falando com base, como eu sou dirigente sindical também, eu sei que tem grandes quantidades, milhares de famílias. Vamos dizer que tem hoje 50 mil pessoas poceiras nas terras da área da Mata Sul e Norte de Pernambuco, poceira de terra de usinas falidas. Essas pessoas se caracterizam a cultura familiar, certo? Então, são isso, né, que a sociedade não tem esse acesso dessas informações e que estamos aqui para contribuir nessas informações e contribuir de que essas pessoas são as que mais defendem essa alimentação de qualidade, de saúde e de que defendemos o meio ambiente, de que defendemos saúde na mesa, saúde, né, uma prevenção de uma saúde aí de viver bem muitos anos, nós seres humanos e a natureza. É isso. Que assim seja, né? Que a gente possa se alimentar bem para viver bem vários anos. Mas diga lá, com relação ao MST. O MST também tem uma ligação muito forte com esses movimentos da agricultura, em que eles estão ligados a essas relações com a agricultura familiar. Quais são os destaques que você poderia dizer para a gente? Bom, no início dos anos 80 e 90, estava se iniciando essa luta aí do MST, acredito que iniciava aí, eu também vi teoricamente que o MST no Brasil, ele surge em lutas camponesas, né, no sul do Brasil, na região sul, e chega a outras regiões do Brasil. E o MST, eu não sinto ele diferente muito de nossa luta. Ele é semelhante a gente. Somos irmãos e irmãs, a luta, temos o mesmo objetivo de acesso aos direitos a quem mais precisa, que vive no campo e do campo. Ou seja, a gente chega no Sul e o Nordeste, vamos dizer o Nordeste e o Sul, né? Aí eu tinha uma visão, quando eu não tinha muita leitura de mundo, de que pobre ele era negro. Aí eu chego no Sul e eu vejo sem terras branco, Uhum. sabe? Eu tenho uma leitura de mundo diferente. Aí quando eu vou ler sobre a Europa no mundo, né? A escravidão da Europa, são brancos, eles são brancos lá, eles são escravizados. Então você percebe que a pobreza e a fome ela não tem cor e não tem raça, certo? Exatamente. E o MST, ele tem essa característica linda, sabe? Que eu admiro muito. Eu sou uma sindicalista em que eu comecei a ter essa visão de mundo muito mais, né, de que juntos somos mais fortes. E o MST, eu sou hoje uma assentada, certo? Eu sei o que o MST passa. Eu sei que antes dos anos 70 no Brasil, nós não tínhamos a lei da reforma agrária, certo? Nós não tínhamos uma lei que nos beneficiasse a eu acessar um pedaço de terra por a lei brasileira. E a gente teve isso, e o MST pegou isso daí, e a gente, depois, os sindicatos, pela FETAP e CONTAGS, vem nos anos 90 e passa a lutar por uma reforma agrária igual ao MST. Então, esse é o caminho. Nós temos esse direito, sabe? E que o MST, ele é todos nós. Porque todos nós nos alimentamos e precisamos de comida. Todos nós precisamos de ter onde plantar e onde viver. Mesmo você morando em área urbana. Se você mora em área urbana, você precisa de alguém que plante para você comer. Então, o Uhum. MST é nós, o MST é a cultura familiar. Então, o MST, ele hoje, quem é do MST que tem terra, no assentamento, ele tem a mesma quantidade de hectare de terra que eu tenho, certo? Quem não tem, luta num acampamento, que tem outros que tem também, eu também luto, outros lutam, que nós também afetados, tem acampamentos que estão lutando, reivindicando terra. Então, ou seja, o MST, ele é vida, ele é esperança, ele é futuro, ele é agroecologia,
ele é alimentação saudável, enquanto todos nós defendemos também, que vivemos da agricultura familiar. O MS é um movimento que todos nós somos, e que devemos ser quem não é, certo? E porque a gente precisa de comida. Então, isso é um MST para nós. Estamos unidos, porque eles são também sócios sindicatos, né? Porque eles também são agricultor familiar, estão na área de assentamento, área de acampamento. Então, somos da mesma categoria. Somos irmãos e irmãs na categoria. Então, amo muito esse povo e a luta pela reforma agrária. Somos nós. Muito bem, muito bem. Temos temas como solidariedade, sustentabilidade e comida sem agrotóxicos já são práticas comuns e necessárias na agricultura familiar. Mas diga-me lá, por que é que em determinados momentos os preços eles são mais altos do que os preços praticados em outros lugares? Você vai numa feira de produtos sem agrotóxico e os preços eles são um pouco mais caros. Isso se deve a uma questão de logística, porque é difícil o agricultor familiar conseguir uma boa distribuição desse alimento de maneira mais imediata, porque não existe uma política pública que dê esse incentivo para ele. Pois é. Nosso Pernambuco, em feira agroecológica, pelos dados que tem do IPA também aí, e do governo do estado, que recentemente fez pesquisa, a gente está hoje em segundo lugar no Brasil com feira agroecológica. Né? O primeiro lugar está São Paulo. Isso dados do IPA e da Agricultura, da Secretaria da SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco. Isso são dados que vêm da Secretaria do Estado de Pernambuco, certo? Com base também na ADAP, nessas questões que eu coloquei também, que eles pesquisaram. Sim. Bom, hoje, em torno de 120 feiras agroecológicas temos. Nós temos aí mais de 200 municípios em Pernambuco, certo? Mas essas feiras, elas não estão distribuídas em cada município do estado, essas feiras agroecológicas. Isso é uma questão. A outra, essas feiras agroecológicas que você tem em Pernambuco, elas não têm um incentivo de política de Estado de Pernambuco e política do Estado nacional brasileiro. Elas são muito mais um incentivo mais de associações ou ONGs. Estou falando que o que prevalece. Pode ter uma política pequenininha aí do Estado que iniciou, mas muito pouca, em comparação aos anos que existem essas feiras. Outra questão tem um envolvimento também dos sindicatos, da própria FETAP, porque a FETAP, ela sempre foi defensora e sempre se envolveu nessas feiras agroecológicas. Mas ela não se envolveu, nos últimos anos tem se envolvido mais, tem trazido mais essa ligação de você ter a feira agroecológica no município, tanto na comunidade, na sede urbana do município e no sindicato. A FETAP tem incentivado isso mais. Só que quem incentivou mais isso em Pernambuco foi mais a ASA e no semiárido, certo? A ASA e as ONGs que são da ASA, que nós somos da ASA também, certo? Uhum. E isso levou a gente ter mais, né, um custo maior para ter essas feiras quanto família, pessoa, certo? Um custo maior, isso é uma coisa. Então, por que é mais caro? Ora, você não tem, né, uma moto para trazer a sua feira para a cidade. Você não tem um carro. Você não tem água, que a água da maioria das pessoas vai... A maioria dessas famílias tem essa cisterna de 16 mil litros só, não tem nem aquela maior que eu citei. Não tem água. Você não tem energia elétrica, certo? Você não tem... Você mora a 50 quilômetros da cidade, da sede, certo? Para vir para cá, ou seja, para Recife, tem pessoas que vêm para a feira agroecológica em Recife, que moram a 200, 300 quilômetros e vêm com seu dinheiro. Então, assim, esse produto ele vai chegar mais caro para quem come ele, compra na feira agroecológica, certo? E você pega, se você comparar ele ao você ir no Carrefour, a você ir no Bom Preço, onde tem o setor orgânico, ele vai estar um preço parecido, certo? Com o Carrefour, com o Bom Preço, com o Extra, vai estar parecido.
esses preços. Agora, se você for para a Ceasa lá, que você não sabe qual é orgânico ou não, se você for para outro mercado maior que está lá misturado orgânico ou não, aí vai ser um preço mais barato, mas você não tem certeza se é orgânico ou não. Então, esse é um preço de mercado em que força a gente a ter esse preço maior, mas não é culpa daquele agricultor que está na feira lá dentro, Sim, não é culpa. Isso que entendi. força é um sistema em que poderia ter mais. O MDA que financiava isso para a gente e poderia ajudar mais, não tem no Brasil mais, que era o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que passava pela SDT, Secretaria de Desenvolvimento Rural, do recurso, que vinha tanto o recurso da cisterna como esses recursos para a Feira Agropecuária, vinha por aí, não tem mais. Ou seja, então muito mais, vai ficar muito mais, se você for trazer mais, vai ficar mais caro ainda em comparações. Mas você tendo essa visão do que eu estou trazendo, desse supermercado, esses supermercados, eles são redes que são, não só do Brasil, eles são igual a Coca-Cola. Eu quero dizer a vocês aqui, a Hum, Coca-Cola vai querer ter o nome de agroecologia, certo? Ela vai querer pegar esse nome aí e vai querer botar ela e ter em todos os lugares aí, né, produtos agroecológicos com esse nome e com muito mais valor e muito mais preço. Então, se a gente também não valorizar essas feiras agroecológicas e comprar elas, e também cobrar de ter essas políticas públicas, pressionar a política de Estado para isso, quanto cidadã, independente de onde você seja a classe, aí a gente vai ter mais dificuldade, certo? Esse acesso a ter diminuição desse preço do produto. Então, a gente precisa, né? Então, nós temos um governo também, Bolsonaro, que valoriza o dólar. Então, temos que ver isso também, entendeu? E que precisamos reverter isso daí em nosso país, para que também e isso influencia muito, nós nem percebemos sobre isso, certo? Então, isso é questões que leva tempo, né? Muito mais tempo e seminários, né? Para a gente discutir sobre essas questões aí sim, sim. econômica e mercado brasileiro. É isso. Como é que a FETAP ela auxilia nos agricultores familiares? Qual é o papel da FETAP? Bom, obrigada pela pergunta e dizer que, na verdade, eu coloquei no início que a gente tem aí 1 milhão e 500 de sócios em torno disso, mas os agricultores que a gente acessa passa disso, que a gente acessa também quem não é sócio dos sindicatos, né? E a gente tem acesso às pessoas que são sócios e não sócios dos sindicatos, através dos meios de comunicação, redes sociais, que a gente tem também. Nós também estamos hoje com a campanha Sindicato Porta Aberta. O que é Sindicato Porta Aberta? Não é sindicato aquela porta-estrutura, é sindicato aberto a essas novas discussões, certo? Tanto da questão da agroecologia, é, da questão também do meio ambiente, né? Da questão do ser humano, da questão de gênero, da questão LGBT, da questão, uma mente aberta de que o campo tem essas pessoas e essas vivências e o meio ambiente. E tem também a questão também de viver no semiárido brasileiro, que a gente tem incentivado conviver no semiárido, né? E a gente incentiva essa luta por políticas públicas. A gente incentiva também, primeiro, a união nossa, da classe, unificação, né? E as famílias, né? A gente também unifica que as famílias, seja ela quanto for, né? Que tem diversas famílias hoje na sociedade, diversos tipos. Incentivamos também essa junção das famílias. Incentivamos também a organização na associação, nas igrejas, a organização dos sindicatos, essa unificação também aí de pessoas, né? Para se organizar e se unificar. Então, quando a gente faz isso, o cenário de que a agricultura familiar ela é forte, ela alimenta a mesa pernambucana e Brasil, a gente leva isso também para eles e elas. E dizer que ter um sindicato não é você ter um dirigente lá que você, né, que às vezes você pensa que o sindicato é do governo, é isso. Não, o sindicato é dos trabalhadores, está tendo isso também, essa formação. Tem uma escola de formação política que nós chamamos Enfoque, né, ela é formação política e sindical.
E temos também, além dessa campanha Sindicato Porta Aberta, essas metodologias que a gente também mistura com Freire, Paulo Freire, né, metodologia freiriana, e a gente leva isso para as comunidades de que a gente aprende e também ensina, né, que nós não sabe tudo. E assim, temos isso hoje, né? A FETAP chega a ter a primeira mulher a presidir, que sou eu, né? Nesse momento, um momento que tem Bolsonaro no governo, um momento de pandemia, então, a gente tem se reinventado, né, e cobrado do governo do Estado, do governo federal, feito audiências, um momento em que ameaça a previdência rural não ser nossa, rural também, ser igualitária às demais, e a gente conquista isso. Então, tudo isso a gente levou para nossas comunidades rurais, né. Hoje também se mistura rural e urbano, tem muitos rurais que moram hoje urbano e tem essa vivência rural urbana, entendeu? E somos isso, né? Então, assim, estamos aí nessa luta por dias melhores, vidas melhores, alimentação melhor, contra o agrotóxico, contra o latifundiário, contra também a escravidão, contra o agrotóxico nas terras, nas lavouras, contra todas essas formas aí de violência, né? No campo, na cidade. Então, somos nós, nesse momento, né? E essa luta que estamos fazendo aí pelos sindicatos, que são 176 no Estado, mais de 1.500.000 de sócios. É isso. A pandemia, ela tem esse lado perverso do número de óbitos, que em determinado momento foi muito grande e assustou muitas pessoas, mas que também escancarou as desigualdades sociais. Ela escancarou como são tratados determinados setores da sociedade, com muito preconceito, muita reserva, e outros são tratados de forma muito lorde, muito monarca, como se eles fossem verdadeiros reinados. Como é que foi e como é que está sendo esse processo para os agricultores familiares, desse processo da pandemia, desse crescimento? Tem sido difícil, né? Tem sido um grande altíssimo de morte, um grande número altíssimo de morte, né? E isso não tem sido diferente também para quem mora na cidade, certo? E para nós, da área rural, ela tem sido muito mais difícil, porque quando a gente pega o vírus, ou a gente pegou porque foi numa feira mais área urbana, ou porque foi o contrário. No início de toda a pandemia, o que chegava na área rural não era porque nós da área rural ia para a cidade. Era a cidade que estava indo para aglomerar mais no campo. Isso eu estou colocando com base no que vivemos em nosso estado. Sim. Isso foi difícil para nós, porque a gente orientou os sindicatos a fechar os sindicatos e não atender na área urbana. Eles fizeram muito isso. Eu digo a você, hoje eu visito os sindicatos presencial e eles têm falado e agradecido a FETAP em orientar os sindicatos. Eu cheguei em comunidade rural e ela olhou e disse: eu não conhecia você. Mas a gente no rádio e nos WhatsApp recebeu que a FETAP orientou fechar os sindicatos na pandemia. Obrigada. Se a FETAP não faz isso, quem tinha morrido eram os idosos, a maioria do número. Então, a gente fica feliz em ouvir isso quando chega em comunidades rurais do nosso estado. Né? E os sindicatos têm feito, e têm preservado muito. Outra luta foi a favor da vacina. Ora, se a gente tivesse tido a vacina na hora exata, igual nós estamos tendo um número baixando no Brasil de morte de Covid, por Covid, se a gente tem tido naquele momento que a gente reivindicou, nós todos, no nome da área rural urbana, movimentos sociais, aquela pressão toda nos governos, nós teríamos um número muito baixo no Brasil. Então, não era difícil ter feito isso, não era, sabe? Então, assim, diante disso, um governo negacionista, um governo assassino, certo? Porque isso é assassinar as pessoas. Então, assim, a gente teve um número alto de Covid na área rural urbana como um todo, viu? Foi vítima todo mundo, no mundo e aqui no Brasil, mas assim, a gente lutou por isso. A gente lutou em todo mundo, mas tivemos esse número altíssimo de morte que está chegando a 700 mil,
700 mil pessoas no Brasil. Então, assim, tem que dar um basta nisso, nesse sistema em que nega os direitos, nega a vida, nega a saúde, né? Nós temos um sistema único de saúde do SUS dos melhores do mundo, em que planejado eram dos melhores para ter combatido as mortes e ter vacina para todo mundo, e tinha laboratório de fazer essas próprias vacinas com pesquisa também, se não tivesse no Brasil, vindo de outros. Então, são essas questões, né, de laboratórios aí que nós vimos na CPI. A CPI chegou no momento que ajudou muito a vir a pressionar a vir vacina para o país, nos ajudou muito nisso, não só nós rurais, mas a sociedade brasileira, e a gente vê que nós estamos certos em defender a vacina. Além da vacina, Sim. o auxílio emergencial, comida. Não adianta a gente ter que dizer, fecha o sindicato, fecha as portas, mas nós temos comida na mesa. Tinha que ter auxílio emergencial. Então é isso, comida na mesa, né, comida no prato, vacina no braço, campanha que a gente defendeu. Então é isso. Né? Então isso era defender a vida, mas a gente teve um governo negacionista e não livrou de ter essas mortes aí, e que a gente lamenta, é pena, mas que temos esperanças que daqui para frente vai diminuir e que a gente tem que mudar esse desgoverno o ano que vem e mudar o rumo desse país para dias melhores e esperança melhor, de vida melhor nesse país. Sim, é o que eu luto e espero também que para que aconteça mais harmonia com relação à própria vida. Mas eu creio que isso é uma luta que será constante. A gente viu, querida Cícera, que nesse processo muita gente ruim se revelou. Então não é apenas o governo que é ruim. Opa, travou um pouco. Voltou, tá me ouvindo agora, né? Sim, Não é apenas esse governo que é ruim, mas sim o número de apoiadores, o número de pessoas que querem ganhar dinheiro em cima de detrimento da vida de muitas pessoas. Entende? Então a luta é uma luta constante. Mesmo que haja um outro governo, a gente precisa trabalhar para que muitos setores da sociedade percebam o seu erro. O seu erro é continuar tendo essas políticas, defendendo essas políticas, esses pensamentos tão autodestrutivos. E aí eu lembro de 5 maiores problemas ambientais, dentre vários, que são a poluição do ar, o desmatamento, a extinção das espécies, inclusive a humana, a degradação do solo e a superpopulação. São grandes ameaças que precisam ser resolvidas com urgência, e isso num diálogo com todos. Como é que a agricultura familiar contribui para minimizar esses problemas? Existe bom, alguma ação efetiva da FETAP que está pensando nisso de maneira mais sistêmica e global, mais holística? olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil para Sim, não só para o campo, como também para grande metrópoles que está aumentando o número de população, né? Porque assim, você compara onde tem as regiões metropolitanas, tem um número maior, né, de aumento de pessoas. Aí você pega a área rural, aí você vai comparando. Quem cresce mais em número hoje de população? Ele está sendo a área urbana ou a área rural com o governo que está aí, certo? Isso, previsão de futuro, né, também tem outros dados, certo? A outra questão é os efeitos, né, estufa, os efeitos de agressão ao meio ambiente, eles estão muito mais agressivos e teve a COP agora recentemente, onde a gente também defendeu aí uma forma de os governos, né, ser menos agressivos, não é nem menos, é zero agressão ao meio ambiente, e também contribuir, né, nessa questão aí de menos efeito estufa no meio ambiente, né, para a qualidade de vida ambiental e das pessoas. Isso é uma questão. A outra é que a responsabilidade, né, de ter menos pessoas ou não, né, ou de ter mais gente, mas ter qualidade de vida,
A agricultura familiar hoje, ela sem ter hoje uma política social de investimento para essa área específica dessa categoria, sem ter, nós não vamos ajudar bastante na diminuição da questão da pobreza e da fome. E na questão da população, eu sinto que com a pandemia nasceu menos pessoas nesse momento, certo? Então, depois da pandemia, acredito que vai nascer mais gente na área rural. Agora, com a pandemia, foi morar um número grande também de pessoas na área rural, certo? Seu custo de vida, mas em termos de qualidade de vida, de acesso à política pública, é bem menos, né? Isso não é uma culpa da população rural e da cultura familiar, isso é um contexto de falta de política pública e que a gente não deve só estar culpando, mas lutar por isso também, para que se tenha e propor. Porque sindicato é isso, é proposição, é luta por direitos. O sindicato ele não é assistencial, simplesmente, ele é luta por direitos para essa categoria. Então, assim, nós estamos nesse patamar de luta para a melhoria de vida do campo, mas se o campo, tem até uma frase que a gente coloca, se o campo não planta, a cidade não janta. Ela não janta no almoço e no lanche. Então, É se verdade. o campo está bem, a cidade está Sim. bem, certo? Então, assim, se um governo quer uma sociedade com vida de qualidade, tem que ter investimento na área rural e urbana. Tem que ter investimento para a agricultura familiar, que é a categoria nossa, entendeu? Então, e esse investimento não é só para a questão da terra e do alimento. Olha, a agricultura familiar não é só você pensar em ter alimento. Nós, agricultores, precisamos de ter casa, nós precisamos de ter terra, nós, agricultores, precisamos de ter onde estudar. Então, a gente precisa de todos os direitos que tem também a área urbana. Então, assim, a gente luta por esses direitos. Então, assim, e isso nós temos feito, sabe, Adonis? Nós temos lutado, nós temos também transformado, nós temos formulado diretrizes e leis e entregado ao governo. Um exemplo é o PAA do Estado de Pernambuco, que é lei. A gente formulou, aprovou na Assembleia Legislativa através do deputado Doriel Barros, que foi o coordenador pela Comissão Estadual da Agricultura Familiar, coloca isso lá e se transforma em lei, uma lei que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, comprar alimentos da agricultura familiar e levá-las para quem se alimenta com produto de qualidade sem agrotóxico. Então, isso são leis que a gente constrói, são sindicatos que propõem e passam na Assembleia, e são sindicatos também que chegam lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que chegam na de Educação por uma educação do campo melhor, que chegam na de Saúde por um SUS melhor, que chega nas universidades do Estado de Pernambuco por uma educação melhor, que chega nas escolas estaduais por uma educação melhor, municipal. Então, isso é nós. Então, essa é a nossa luta, e estamos aí para contribuir para uma sociedade justa e igualitária, de um mundo do campo e de cidade, onde tem inclusão de mulheres e homens, de todas as sexualidades, todas as pessoas vivendo bem e melhor. A gente já está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo e eu só tenho mais uma questão para propor, que é justamente as dificuldades. Quais são as dificuldades que impedem esse crescimento e divulgação desse modelo de trabalhar a terra, de agricultura familiar? Que é a agricultura familiar, aliás. Bom, eu citei muitos, né, quando estava colocando nesse desenvolvimento de nossa aqui live, né, agradecer bastante quem ficou até o final, quem entrou, quem saiu e quem vai também estar acompanhando. Mas, assim, os desafios em que temos para transformar em melhor o que está de ruim hoje são diversos. Eles estão desde o acesso aos direitos, certo? Que temos direito, e desde também aos que estão sendo tirados que a gente tem. Ou seja, hoje, não ter direito
a construir uma cisterna, não ter direito a ser poceiro de terra que tem muitos expulsos hoje na área da mata de Pernambuco, é poceiro está lá, mas o usineiro chega lá com o governo, né, hoje, que defende os usineiros hoje, que a polícia militar chega lá e tira aquele poceiro que está lá há 100 anos, com a família dele na posse da terra. E aquele usineiro chega lá e diz, o dono sou eu. Né? E, na verdade, aquela usina da mata de Pernambuco, ela é falida. O dono dela é o Estado brasileiro. O dono não é aquele que diz que chega lá e expulsa aquelas famílias. Aí hoje, para a gente travar essa expulsão, a gente está com a lei de não, na pandemia, não ter expulsão de poceiro. A gente criou em Pernambuco um decreto aí, né? Graças a muita articulação política. A nível nacional e do Estado. Então, a gente criou, aí essas famílias são milhares no Estado, não estão sendo expulsas e elas, né, produzem e têm alimento lá nessas áreas. Isso é um desafio grande que temos. E eu digo que é um desafio grande porque hoje não é 5 mil pessoas, são milhares que estão nessa situação de impulseiro em nosso Estado. A outra questão os da massa falida em Pernambuco estão também usando muito veneno, certo? Nessas regiões pulseiras que está lá, e ele chega por cima botando veneno, e aquelas lavouras pegam os venenos e aqueles agricultores, quando vai denunciar, o governo do estado do Brasil fica do lado de quem está botando veneno. O Brasil é hoje o que mais tem veneno e que mais bota veneno na lavoura e na alimentação brasileira, certo? É um dos países que mais mata o povo por alimentação. E a gente é contra isso, certo? As leis que a gente defende, elas hoje estão difíceis de passar nas Assembleia do Estado e na Câmara Federal por os conservadores deputados, que a maioria são usineiros, são latifundiários, certo? Então, como é que vai ser contra usar o veneno? Então, muitas questões aí estão em jogo, é desafio para nós. Outro desafio é os programas sociais que foram cortados, né? Então, a pobreza, a fome, como colocou o companheiro aí, tem aumentado. Mas tem aumentado porque cortou esses programas sociais nos últimos anos, né? Os últimos anos agora, não tem. Então, para nós, da agricultura familiar, esse número maior está na agricultura, viu? Esses 20 milhões que tem no Brasil, pode ter certeza que mais da metade está na área rural. Então, isso é um desafio grande para nós. O outro desafio é a convivência com o semiárido. Nós estamos hoje, o Nordeste teve mais de 7 anos de seca, e nós não vamos ter mais, esses anos agora, anos frequentes de inverno bons. Então, a gente vai ter muitas secas ainda, pelas previsões do agricultor, e isso também os governos não têm investido para a convivência. Não tem água, a água é pouca, não tem água no subsolo, se cavar um poço não tem água. Então, e aí é onde está carro-pipa, que não tem, que o governo federal tirou o carro-pipa, certo? Também que o dinheiro que investe para carro-pipa nos municípios é do governo federal, pelo Exército não tem mais. A cisterna não tem mais para cavar e ter água. Tem chuva que chove e enche uma cisterna, então não tem essa cisterna mais na construção. Então diminuiu, né? A outra questão é o crédito rural, a gente diminuiu muito, o Pronaf não tem o acesso tanto antes, a gente não tem como acessar esse recurso mais. Previdência social, nós ficamos no regime de previdência social quanto agricultor, mas o acesso a ter esse recurso nós estamos tendo muita dificuldade, então aumenta a pobreza também aí, viu? No regime da Previdência, certo? Um todo. A outra questão é que o investimento no estado de Pernambuco, a questão da agroecologia não tem, as feiras agroecológicas a gente não tem grande investimento, está chegando esses 10 milhões agora pelo PAA, mas está com muita dificuldade, não tem nem por onde vai sair, né? Tá nós aí, o MST, lutando, né? Se fica... Como é que sai esse recurso, 10 milhões nesse momento, para comprar o produto da agricultura familiar e vender ou doar em cesta básica? Está uma dificuldade danada aí para sair esse recurso, sabe? 10 milhões, certo? Então, tem a habilitação rural também para sair, né? A CNH, que a gente lutou num projeto que o Doriel também construiu na Assembleia dos Deputados aí, que é a agricultura ter direito à habilitação rural de graça, certo? Que aí o governador se comprometeu a sair 1.000 carteiras. Também não está saindo, estamos lutando aí para que saia essas 1.000 antes do fim do ano, e o ano que vem ter mais, entendeu? Então, bom, esse 10 milhões do PA que eu estou falando, o PA é o Programa de Aquisição de Alimentos, 10 milhões esse ano, mas o ano que vem vai ser tipo
20 milhões, 30 milhões, entendeu? Que a gente está reivindicando todo ano sair, porque é uma lei hoje no Pernambuco, o PA do Estado, certo? Que o nacional zerou aí quase. Então, são esses desafios e nós estamos enfrentando, né, aí nessa luta, reunindo os sindicatos, lutando, fazendo o Grito da Terra Pernambuco, que é uma grande assembleia estadual, nossa, temos organizando aí um desafio também, nós estamos com uma organização que chama o Fórum do Campo, que estamos se reunindo aí junto organizações que atuam no campo e se reunindo para reivindicar política para o campo também. E esse Fórum do Campo, ele luta desde a questão do controle agrotóxico, a violência no campo, a questão também do acesso à terra, né? A expulsão dos poceiros das terras. O Fórum do Campo também tem lutado aí. Tem quase 30 organizações aí que faz o Fórum do Campo hoje, e a gente tem reunião amanhã, às 14 horas. É isso. Muitíssimo obrigado, caríssima, pelo seu tempo, as informações que muitas delas foram novidades, não só para mim, mas para muita gente que lhe ouviu. E é muito bom quando a gente tem essa troca e essa oportunidade de crescer. Eu sempre peço uma mensagem final para os convidados, mas também dentro desse processo de mensagem final, o que é que nós podemos fazer, contribuir para que a agricultura familiar ela se torne cada vez mais forte e como prática social? Bom, eu primeiro, Aldonês, professor, né, um grande mestre, dizer que agradecemos muito o seu trabalho, as lives que você tem feito, não só nesse tema específico, mas outros, e fazer uma live quanto essa, divulgar também as matérias, divulgar também artigos, divulgar conceitos, né, livros, produções, reuniões, seminários, fazer juntos, parcerias, contribui muito também. Também contribuir para uma mudança, né, de comportamento, né, de se alimentar também, um comportamento da alimentação de qualidade, da saúde, né, que o comportamento alimentar é vida, né, é vida nova, é viver, é prevenção. Isso ajuda também. A outra, professor, seria, a gente tem uma frase do nosso hino da FETAP que diz: da resistência de um povo nasce uma esperança. Essa esperança é o que tem que estar em cada um de nós e cada uma. Porque quem tem esperança tem vida. Quem tem esperança contribui para um mundo melhor. Quem tem esperança, por mais que esteja dizendo, hoje é meu último dia de vida, mas minha esperança é por dias melhores, deixa escrito, ou deixa de forma a sua prática, deixa escrito coisas que é para sempre, é vida. Então, precisamos, nessa frase do hino da nossa FETAP, dizer que precisamos dessa esperança muito mais nesse momento, dessas lutas, dessas mudanças de conceitos, mudanças de conceito melhor. Combater esse conservadorismo, essa direita, combater esses comportamentos preconceituosos, combater a fome, né? Combater a pobreza. Então, isso, né? Essa é a esperança, né? E outra frase que a gente usa também é que a agricultura familiar cuida da terra, do meio ambiente e alimenta o mundo, né? Cuida das pessoas, cuida, então, de uma forma, né? E, então, é isso que queremos, todos nós, não só nós, a agricultura, mas todos nós cuidando, né? Cuidar da mãe terra, cuidar de nós. Porque somos terra, né? Somos pó, somos, né? A vida é viver e morrer. Morrer não é morrer acabar. Morrer é viver também, porque somos pó, certo? E pó é adubo, é vida nova, né? Uhum. Então é isso. Inovação, Isso né? que a gente isso que a gente deixa, né? E de que precisamos também transformar em atitudes e mudar os poderes desse país, das câmaras de vereadores, das prefeituras,
por pessoas melhores que estejam aí construindo leis, né, construindo as políticas públicas melhores para nosso país, nosso Pernambuco melhor. Então, vamos ajudar nesse sentido, e o ano que vem também é um ano de mudanças, né, melhores para o nosso Brasil. Dizer que defendemos aí fora Bolsonaro, nós precisamos de Lula de volta, porque o cenário que se mostra, precisamos estar aí trazendo de volta, né, as pessoas que contribuíram para dias melhores desse Brasil, políticas públicas que ajudou a combater a fome, a pobreza, que foi o Lula e a Dilma. Então, é o caminho, e Bolsonaro jamais em nosso país, e quem defende ele jamais também. Então, precisamos estar aí nesse sentido de que dias melhores virão, depende de nós. É isso. Exatamente, dias melhores virão. Então, caríssima, você se incomoda de ficar aqui para a gente encerrar juntos? Claro, eu fico sim. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco, enviando as suas observações. Alguns convites eu recebi aqui para participar da live, mas como eu não tinha combinado antes com a convidada, a gente sempre deixa que a convidada ela fique em evidência. Mas você depois pode assistir no YouTube, no canal Professor Filos Aldonês Pereira, esse nosso bate-papo. Pode rever aqui no Instagram e em breve no Spotify. Caríssima, cheiro enorme do seu coração, tenha uma excelente noite, muitíssimo obrigado por hoje e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve. Até breve. Boa noite, Um abraço. Eu que agradeço. outro Tchau. grande. Tchau, tchau.